Que não geraria o encadeamento de alianças necessário para um evento dessa envergadura dentro das duas hipóteses de ameaça que existem, que são a anexação de Taiwan pela China e a anexação do leste da Ucrânia pela Rússia. A Europa e os Estados Unidos não têm o desejo de realizar uma guerra por causa desses dois motivos. E a Europa tem uma preocupação que é diferente dessa, que é o seguinte: os Estados Unidos estão fazendo uma revisão da sua política para as armas nucleares e eles têm um receio de que o Joe Biden atenda às pressões dos grupos das alas mais pacifistas do Partido Democrata e da opinião pública americana para diminuir o escopo da ação das armas nucleares dos Estados Unidos, por exemplo, fazendo um compromisso de não ser o primeiro a usar as armas ou de fazer um uso muito específico de armas nucleares só para realmente conter uma eventual agressão de outro país. E com isso, tornaria a China e a Rússia ainda mais à vontade, ainda mais agressivos dentro das suas políticas expansionistas. Então, o que os europeus, França, Grã-Bretanha e Alemanha, e também o Japão e a Austrália estão pedindo para os Estados Unidos para não dar esse tipo de garantia. Agora, esse documento de hoje, ele vem no contexto seguinte: haveria no mês que vem uma reunião da ONU sobre armas nucleares e ela foi suspensa, adiada por tempo indeterminado por causa do surto de Covid em Nova York. Então, agora os Estados Unidos têm uma dupla posição. De um lado, é isso que eu já acabei de explicar, que é uma tendência do Joe Biden a oferecer garantias que preocupam os europeus e os aliados do Indo-Pacífico, mas, de outro lado, o crescente arsenal da China. A China está com 350 ogivas nucleares e o Pentágono reviu para cima a estimativa para o fim da década na China de 400 para 1.000 ogivas nucleares. É claro que os Estados Unidos têm 3.700 ogivas ativas. A Rússia é o país que tem mais ogivas ativas, 4.497. A França tem 290, Reino Unido 225, Paquistão 165, Índia 160, Israel 90, Coreia do Norte 45. São muitas ogivas nucleares espalhadas pelo mundo, isso nos preocupa. No entanto, o armamento nuclear, desde que ele foi usado uma única vez no Japão, 2 vezes lá, nunca mais foi usado, exatamente porque ele tem um grande potencial dissuasivo. Na verdade, as armas nucleares têm evitado guerras, Márcio. E você deve ter ido a Hiroshima, assim como eu fui também, né, Lorival? O que a gente vê no Museu da Bomba, as lembranças que estão ali guardadas, e mesmo conversando com sobreviventes, ainda há alguns vivos, apesar de 70 e tantos anos que já se passaram desde a explosão da bomba, é terrível. E mesmo o Japão, que foi tão crítico à bomba durante décadas e décadas depois, há alguns anos passou a ter uma atitude mais meio dúbia, especialmente por causa da pressão da China, da pressão que sente da China e da Coreia do Norte. Agora acho que não mais, né? Agora não mais. Quer dizer, o Japão, existe uma pressão muito forte da população japonesa para não adotar as armas nucleares. O sentimento lá está muito forte realmente, porque é muito impactante ouvir aquelas histórias que você e eu ouvimos, Márcio. Lorival Santana, nosso analista internacional. Muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Um abraço, Lorival.